5 de junho do ano de 2016, mensagem para memorial. Estamos na Assembleia de Deus, aqui no bairro Universal. Qual é o nome do pastor? O senhor, pastor Júlio, né, responsável, presbítero, né? É a igreja da irmã Marlia, minha mãe. Estou falando assim, irmão, que eu vou colocar na internet e outras pessoas também vão me ouvir pelo mundo afora. Estou gravando a mensagem, tá, irmão? Vamos abrir, meu irmão, em 2 Samuel, capítulo 12. São só 2 versos para a nossa meditação, para procurar não enfadar os irmãos. Estou feliz com esse culto de domingo. Certeza que Deus tem ouvido as nossas orações, né? 2 Samuel 12, 24 e 25. Aqueles que acharam, digam amém. Diz assim: então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Entrou a ela e deitou com ela. E ela deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome Salomão. E o Senhor o amou. Enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jedidias, por amor do Senhor. Amém? Podemos assentar. Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, deixa eu ligar aqui, irmão, porque isso é uma mensagem mais para crente. O tema da nossa mensagem é Natã, uma voz profética. Nós já ouvimos falar muito sobre Natã. Quem era Natã? Natã, seu nome quer dizer dádiva, doação. Sempre que alguém fala, esse homem aí é Natã, você fala, então ele é uma bênção de Deus, ele é doado. Amém? Natã, para quem não sabe, tinha por mestre o profeta Samuel. Ele tinha por companheiro profético um homem chamado Gade, que era profeta na mesma época que ele. Natã, ele profetiza entre o tempo de Davi e o tempo de Salomão. Natã aparece poucas vezes na Bíblia, irmão. Natã aparece entre os profetas que não são literados, ou seja, profetas que não têm o nome dele. Por isso você vê livro de Isaías, livro de Samuel, livro de Jeremias, já viu? Natã não tem o livro dele, mas não deixa de ser um profeta de Deus, né, irmão? Natã era um homem, irmão, poderoso, usado por Deus, era um alto conselheiro ao lado de Aitofel. Ele viveu o auge junto com Davi, e era um homem que tinha conhecimento profético, conhecimento de Deus, era uma bênção. Só que o capítulo que eu estou lendo aqui, irmão, é um capítulo difícil de ser aceito, porque isso já aconteceu comigo. Quantos querem ser profeta de Deus aqui? Diga amém. Acho que ninguém quer, né? Porque tem uns aí que batem no peito, eu sou profeta de Deus. Irmãos, toma cuidado. Eu estava pregando esse dia numa igreja, numa das nossas igrejas, que eu disse, que está em São Tiago 3, muitos de vós não sejam mestres, que vocês vão ter o mais duro juízo. Esses dias eu vi um homem que bate no peito e diz que é profeta. Ele falou assim: irmãos, eu estava passando uma prova e eu não esperava que fosse acontecer isso. Ele estava no gabinete dele, ele contando, o pastor, conhecido na Assembleia de Deus. Aí dizendo que chega um macumbeiro dentro do gabinete dele. Ele fala, e pronto, isso vai acabar de me arrebentar. O macumbeiro disse assim: ó, pastor, eu quero dizer para o senhor que eu gosto muito do senhor, tá bom? Eu não sou crente não, mas eu tenho retrato muito pelo senhor. E demais, toda terça e sexta-feira, nossos dias vão estar a seu favor. Vamos, olha só, irmão, botar nossos dias a seu favor, e quem for contra você, nossos dias vai contra ele. Aí ele falou: Jesus, o que é isso? Dizer que Jesus falou assim: olha, quando eu quero, até Satanás vira guarda-costas de pastor. Irmão, estourou a igreja, no que ele chama de poder. Irmão, compreenda bem, Deus, ele tem muitos anjos no céu. Ele não precisa, irmão, que um demônio seja seu guarda-costas, não. Entendeu? E esse homem, um bate no peito, diz que é um pastor, diz que é um inspirado por Deus. A gente tem que entender, irmão, que a palavra inspiração, no grego, é theopneustos, que quer dizer o quê? Deus assopra a revelação para você. Entendeu? Então quer dizer que nem tudo, igual eu recebi a revelação de Deus que eu ia pregar hoje. Eu falei: Deus, eu vou pregar, vai pregar hoje. Eu falei: amém.
cheguei aqui e Deus me deu oportunidade. Então, irmão, tem pessoas que se deixam levar pela emoção, e hoje essa palavra vai falar para nós pentecostais. Natan, irmão, quando chega diante de Davi, Davi já estava 9 meses em pecado, irmão. 9 meses que ele tinha adulterado com Betseba, ele tinha matado Urias na espada de uma malequita, já tinha trazido a mulher para a casa dele, ela já estava gestante, 9 meses em pecado, e tudo debaixo do calado. Eu creio que foi nesse tempo que ele escreveu o Salmo 32:5, que diz assim: Senhor, o meu pecado eu confessei ao Senhor, confessei. Tem que irmão, que ele confessa o pecado dele para Deus, mas ele esquece que ele, como ungido, a igreja também precisa saber disso. E o que Davi, irmão, fez foi uma coisa tão terrível, que ao decorrer da mensagem vocês vão ver que pecado, irmão, é uma tragédia na vida do crente. Eu estava ouvindo um pastor falando que enquanto o crente, irmão, não chorar pelo pecado dele, enquanto ele não sofrer, sabe por que a gente volta a pecar? Porque nós não sentimos a dor do pecado. É igual a mulher que trai o marido e ama o marido. Aquilo para ela é uma tragédia, para ela o mundo caiu. Agora, quando ela não está nem aí, ela trai 2, trai 10, trai 20, trai 50 vezes. Por quê? Não dói a consciência. E Davi, irmão, estava muito bem, e é um problema, irmão, de muitos de nós hoje. Quando o dinheiro está entrando, quando estamos prosperando, e Davi, irmão, vivia numa época de muita prosperidade. Ele tinha que estar hoje na televisão, né? Prosperando, vencendo batalhas e debaixo do pecado. E tem um monte de gente assim, está prosperando, está tendo fazenda, o ministério está avançando e ele está debaixo de maldição. Amós 3, verso 7 diz assim, que Deus não fará coisa nenhuma sem antes revelar os seus servos profetas. Saiba que antes de Deus fazer alguma coisa com a gente, um profeta Deus vai levantar. Esse homem, irmão, chega diante de Davi, Natan. Se você ler bem aqui, nos versículos de 1 a 6, ele lança uma parábola, ele fala assim, tinha 2 homens, tem 2 homens no seu reino, e um tem uma fazenda cheia de ovelhas, e o outro tem apenas uma ovelha. E o que tinha muitas ovelhas, ambicionou a única ovelha daquele homem, que só tinha uma. E ele vai, toma aquela ovelha dele, e ainda mata esse homem. Davi levanta, irmão, numa fúria. E outra coisa, Davi era um leitor da Bíblia. Se você quer conhecer o plano de governo de Davi, abre no Salmo 101. Era um plano de governo justo. Tanto é que ele tirou Mefibosete, né, irmão? De lá de Lodebar, que Lodebar quer dizer terra do silêncio. Tirou de lá e disse, venha viver aqui com a sua família toda. Comia todos os dias ao lado de Davi. Davi era um homem honesto. Só que ele estava debaixo do pecado. Isso diz, irmão, que não importa o quanto você é justo, honesto na sociedade, você só consegue identificar pecado à luz da Bíblia. Se você conversar sobre isso com alguém do mundo, ele vai dizer, mas Davi, no final das contas, trouxe a mulher do homem para viver com ele. Assumiu a responsabilidade. Mas o que ele fez diante de Deus foi uma abominação. A palavra abominação, irmão, no hebraico, é toevá. Você sabe o que é toevá? É o seguinte, é você sentir nojo de algo insuportável ao ponto de você ter que falar, eu tenho nojo. Foi o que Deus sentiu. E Deus levanta Natan, e na primeira parte dessa mensagem ele usa uma parábola. Porque Natan, irmão, era um homem sábio. Tem profeta se apontando dedo na cara da pessoa, né, irmão? E diante do rei ele podia perder a cabeça dele. Então Natan fala assim, o que merece esse homem? Aí Davi diz assim, ele tem que restituir a 5ª parte à família desse homem. Ele estava citando o número 5 e o versículo 7. E outra coisa, esse homem deve morrer. E ele disse, esse homem é você. Irmão, eu lembro quando, um tempo da minha vida que eu vivi em pecado, foi logo quando eu tive uma companheira no passado, e eu estava subindo o morro ali em Maciço de Noronha, olha só como isso pode acontecer com a gente. Saiu um profeta, irmão, eu lembro disso até hoje, do outro lado da rua onde ele estava, ele veio até mim, ele disse assim, você está em pecado,
Deus não está agradado do que você está fazendo. Você está em pecado, se conserte, porque vou tratar com você. Usou, irmão, até hoje. Então, irmão, Deus tem que usar os profetas. Mas as pessoas confundem profeta com doutores, pregadores, ministros. Profeta, irmão, a palavra profeta vem da palavra hebraica nabi, que quer dizer porta-voz. O profeta, ele anda encurvado porque o coração de Deus está nele. É igual a igreja nem todos profetizam, mas a gente sente que Deus não está alegre com o nosso país, irmão, com tanta corrupção, com tanta roubalheira. O Brasil nunca foi tão mal visto no tempo que nós vivemos, e precisamos de profeta, não para profetizar a cura de uma pessoa que está doente, não para purificar leprosos. Deus está querendo pessoas que falem a verdade, que preguem a Bíblia e preguem contra o homossexualismo, contra roubo, contra pecado dentro da igreja. Tem igreja gay, tem que pregar contra isso. E Deus precisa de Natãs como esse, homens que vão pregar a palavra. Quando estão entendendo, digam amém. Provérbios 29, 18, Salomão diz assim: não havendo profeta ou profecia, o povo se corrompe. Porque muitas igrejas acabam? Porque faltam profetas. E eis um profeta, Natã, confrontou o rei Davi, e ele é repreendido, o pecado é revelado, versículo 7 ao 9, diz assim: então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei casa do teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos, a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Irmãos, vamos guardar bem essa palavra no nosso coração. Davi, quando recebe essa palavra, se você olhar bem o capítulo 12, depois que acaba toda aquela aprovação, Davi recebe Salomão como filho, que seria o seu sucessor. Ele vence os filhos de Amon, e aparentemente, irmão, parece que a palavra de Deus caiu por terra. O problema nosso, irmão, é a gente dar seguimento à vida de pecado, porque nada está acontecendo, mas a palavra de Deus está de pé. Está de pé. A palavra de Deus é contra todo tipo de pecado, mas andamos na maioria deles. A sentença está de pé, mesmo que agora nós estejamos prosperando. Davi, irmão, confessa o pecado dele. A Bíblia diz que Deus o perdoa, mas é o seguinte, a Bíblia diz também em Gálatas 6,7, aquilo que o homem plantar, isso colherá, meu irmão. Ainda diz que Deus não se deixa escarnecer, ou seja, viveu a vida em pecado, em adultério, em mentiras, vai colher isso, irmão. E não adianta vir para a igreja. Até hoje tem mulheres que passaram pela minha vida, que elas me odeiam, então não é porque eu sou crente, sou diferente, que elas vão deixar de se lembrar daquilo que elas viveram comigo. E vai demorar para mudar a opinião, irmão. Vai ter que viver muito na presença de Deus. Então, antes de experimentarmos o ódio das pessoas por causa dos nossos pecados, vamos evitar o pecado. A palavra pecado, irmão, no grego é uma coisa forte. Vem da palavra, irmão, hamatia, que quer dizer perder a marca. Você, quando peca, a marca de Cristo sai de você. Os predicados morais de Cristo, a inteligência de Cristo, a mentalidade de Cristo, o jeito de ser de Cristo, tudo sai de você. E as pessoas te veem como tudo, menos um cristão. A palavra pecado também quer dizer hamartano, que quer dizer saindo do foco. Ou seja, você está no trilho aqui, é comparado a um trem, irmão. Aí desvia, quebra o trem todinho. Essa é a vida de quem estava na presença de Deus e vai para o mundo. Vira uma desgraça. Vira pior do que o ímpio.
E temos que pensar nisso. Outra expressão no grego para pecado é ratio, que quer dizer rapuão. A pessoa quer fazer o bem, a pessoa quer ser uma boa pessoa, mas ele é tomado por todo tipo de demônio que tira ele da presença de Deus. Eu noto quando eu era segurança, não conseguia servir a Deus, eu tentava ser uma pessoa ponderada, não brigar com as pessoas, não me prostituir, mas quando eu vi, eu estava envolvido com um monte de mulher e estava brigando com os outros. É a vida da pessoa sem Deus. Mas agora, irmãos, estamos falando de um rei. Davi seria hoje um grande pastor, alguém que lê a Bíblia, alguém que é casado, alguém que é considerado, mas ele nunca venceu o impulso sexual na vida dele. Irmão, se Davi vivesse aqui, coitado das irmãs, ele ia revelar que ia casar com você, irmão, ele sendo casado. Ele era uma pessoa, irmão, que tinha um impulso sexual tão grande. Você pega o segundo rei, primeiro rei 2, Davi estava sentindo frio no corpo dele, ele bota 2 virgens para abraçar com Davi, e ele não faz sexo com ela, porque ele não tem força. Era o pecado da vida de Davi. Se você pega, Deuteronômio 17, uma das ordens divinas para o rei é que ele não tivesse muitas mulheres, e Davi teve várias mulheres. Você vai ver Betseba, você vai ver Mical, você vai ver Abigail e outras mulheres. Isso trouxe um problema como você nem imagina. Problema. Então, irmão, quando a gente obedece 90% da Bíblia, os outros 10 vão pesar, não é, irmão? Não adianta lavar daqui para cima, os pés estão dentro do chiqueiro, não é, irmão? É difícil, não é verdade? Agora vai vir a sentença. A primeira, ele vai perder as mulheres dele, versículo 10 e 11. Agora, pois, não se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, por sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres, ó só Deus falando, perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Eu estava ouvindo que a Igreja Universal acha, irmão, sobre tudo que é ruim que acontece no mundo. Eles dizem que tudo que acontece de ruim é o diabo. E nós vemos aqui que o próprio Deus ia suscitar uma maldição de dentro da casa de Davi, ungido de Deus. Às vezes não tem problema na nossa casa que é a mão de Deus pesando sobre a gente. E a gente tem que buscar sempre a oração, buscando discernimento e tentando entender o que é aquilo. Irmãos, as pessoas do mundo são movidas pela sorte. Eles falam, hoje não deu, amanhã dá. Eles não acreditam na revelação da palavra. Agora, quando nós consertamos o que está errado, aí a bênção vem. Mas no caso de Davi, ele iria passar por tempos de angústia. Às vezes você ora, jejua e busca, e o que está acontecendo, e vai para a madrugada, e vai para o monte, e a maldição ainda está ali. Há tempo para tudo. No caso de Davi, ele passou anos debaixo da espada de Deus. Porque Deus, ele é como os pais. Igual minha mãe, quando ela me corrigia, tinha que apanhar até acabar a ira dela. Então, com Deus é do mesmo jeito, né, irmão? E ele diz o quê? Eu açoito aqueles que eu recebo por filho, né? Aleluia! Gostou da mulher de Urias? Pois agora você vai ver o que você plantou. Absalão vai tomar a sua mulher e vai se deitar com todas elas na frente de todo mundo. Palavra pesada, né, irmão? Segunda sentença, ele revelaria a todos. Olha só, o versículo 12. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Irmão, se vocês leem o que Flávio José escreve sobre isso, diz que as pessoas jogavam pedra na casa de Davi. Você é um adúltero, você deveria ser a lâmpada de Israel. Então, irmão, hoje nós temos que prezar pela nossa reputação, e no bom sentido, porque se você sofre por causa do Evangelho, não esquenta a cabeça. Agora, se o motivo do seu sofrimento é ser caloteiro, mentiroso, igual hoje um senhor veio me cobrar um dinheirinho que eu estava devendo, eu estava com vontade de não gastar aquele dinheiro, mas eu falei, não, tem que pagar seu Aladim. E ele é de outra igreja, já gosta de falar dos assembleianos, eu falei, não vou gastar não. Aí segurei aquele dinheiro e ele chegou hoje lá e recebeu. Ele ia ter que receber na quinta-feira, eu paguei hoje no domingo. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é ser sempre um bom pagador.
Então, irmãos, mas às vezes a gente se refugia em coisas humanas. É o caso de Davi. Davi pensou que esse pecado não seria revelado. Davi é o tipo de crente, irmão, que vive bem, come bem, acorda tarde. Davi quase não ia mais para a batalha, não tem mais Saul para me perseguir. Era o crente de Laodiceia hoje, irmão. Laodiceia quer dizer julgamento do povo. O crente, irmão, você quer ver um homem crente é quando ele está desempregado, quando ele não tem dinheiro, quando ele não tem esposa, quando ele não tem nada. Agora, deixa Deus dar tudo a ele, você é raridade vai ver ele na igreja, irmão. Raridade. Raridade, você vai cantar aquele louvor de Anderson Freire. E Davi era assim, irmão. E o que ele fez escondido, Deus manifestou para Israel, tanto é que a nossa cultura, que não tem nada a ver com Israel, conhece a história de Davi. Tem gente, um filho do diabo na internet, falando, você quer aprender pornografia? Vai ler a Bíblia. E citou o caso de Davi. Outra coisa, irmão, outra sentença, ele perderia a criança. Versículo 14, diz o quê? Todavia, porquanto com este feito, deste lugar, sobremaneira, que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, certamente morrerá. O que ele está dizendo? Vão falar mal do Deus de Israel, não vai? Falar, como é que Deus bota um homem adúltero, um assassino? As nações, irmãos, descobriram. Tanto é que o Brasil descobriu, a gente nem existia nessa época, e descobrimos. Como é que Deus bota um adúltero? Irmão, Deus faz coisas esquisitas, irmão. Deus levanta quem ele quiser. Se a gente fosse Deus, olhando a vida de Davi, a gente ia dizer, esse homem não levanta para ser rei, não. Ele vai matar um homem, um inocente, vai adulterar com uma mulher, como eu vou levantar? Mas Deus levantou ele. Isso diz, irmão, que não importa os pecados que você tem, você vai pagar todos eles diante de todo mundo. Mas Deus te escolheu, você é ungido. E Davi foi escolhido, irmão. Só que ele vai ter que pagar agora por esse crime. Ele fez com que o nome de Deus fosse blasfemado. Tudo bem, mas você vai ver o que vai acontecer com o seu reino. E outra coisa, quando a Bíblia diz aqui que quando Natan foi para a casa dele, versículo 15, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Sabe o que aconteceu com Davi, irmão? Confessou o pecado dele. E aí ele foi para a presença de Deus. Isso é um base interessante para nós pentecostais, irmão. A gente acha que campanha vai te dar bênção. Pode te dar, como pode não te dar. Aí você vai para aquela igreja. E aquela igreja que está na televisão, e aquele fervor, e aquele homem ora, aquele homem busca, e Deus dá vitória, mas você não recebe a bênção. Aí vai dizer, irmã, o que está acontecendo com você? Você está sem fé. Irmão, nós temos que analisar que a vida dos outros não é a sua. Você tem uma responsabilidade diante de Deus e um tempo de provação. É o caso de Davi aqui, irmão. Se Davi fosse dessas igrejas que aparecem na televisão, ele ia dizer, Senhor, eu determino a minha vitória. E ele foi orar, irmão, e ficou dia de joelho. E outra coisa, Deus deu o Salmo 51 a Davi. Davi estava ali, ó, cheio da glória de Deus, só que Deus não falava nada com ele, irmão. É o problema nosso. A gente vai buscar Deus pela bênção de alguém que está achando que Deus tem que usar um profeta, tem que falar, mas não fala nada. E qualquer. E às vezes, quando você nem está esperando, chega alguém em sua porta, fala varrendo quintal, eis que o Senhor te tem uma bênção para você. O problema nosso, irmão, é querer botar Deus na parede, e Davi quis fazer isso, se deu mal. Lembra do pastor, irmão? Pastor Balbino, minha mãe já ouviu esse caso. Ele, eu não vou procurar não demorar, irmão. Ele vivia, irmão, procurando bênção na igreja dos outros. E ele ia para Deus Amor, ia para outra igreja, e todo mundo recebia bênção, e Deus nem revelava o problema da filha dele, não revelava. Um dia, num culto na igreja dele, Deus usa o próprio pastor para orar e repreender o mal. Às vezes, irmão, a bênção está mais perto do que você imagina, é exercitar a fé. Davi, irmão, quando recebe a notícia que a criança morreu, sabe o que acontece? Ele levanta e vai se lavar e vai adorar o Senhor. Mas hoje em dia, quando Deus não dá a bênção a gente não quer vir mais para a igreja. A gente fala, está vendo, o Senhor não me deu essa bênção? Então o Senhor fica com a sua igreja. Irmão, o problema nosso é querer fazer Deus ser o nosso servo. E é o contrário. O que é que diz São João
1 São João 5,14, que essa é a confiança que temos que o Senhor, tudo que pedimos, Ele, segundo sua vontade, vai nos ouvir. O que Davi estava pedindo é o quê, irmão? A bênção para uma criança. Não é verdade? O que João Batista orava pedindo dentro, lá onde ele estava encarcerado? Deixa eu seguir Jesus. O que Deus fez com ele? Não, você vai perder a cabeça. Paulo queria levar a palavra na Espanha. Deus disse: Paulo, aqui encerra seu ministério. Mas hoje nós batemos o pé e tem que ser o que nós queremos. Então, irmão, nós é que vamos mandar na igreja, não é Jesus? A criança, irmão, morre. Essa é a sexta parte do capítulo. A criança morre. Depois da consagração, Davi se deita com a esposa dele, e aí que nasce Salomão. É porque quem escreve aqui, irmão, viveu muitos anos atrás, ele está contando uma história, mas Davi se deitou com Betseba, consolou a esposa dele. Olha, foi da vontade do Senhor, foi melhor assim, porque senão eu ia ter problema com meus outros filhos. E o que acontece? Gera Salomão depois de alguns meses. Você sabe o que Deus manda falar com Davi, irmão, por meio de Natã? Bota o nome dele de Jedidia, que quer dizer abençoado por Deus, amado do Senhor. Você sabe o que Davi faz? Não, o nome dele vai ser Salomão, que quer dizer filho da paz. Você sabe o que eu quero entender, irmão, com base na vida de Natã e na vida de Davi? Que o que tem prevalecido na nossa vida é a nossa vontade. Deus usou Natã, diz que o nome do menino vai ser Jedidia, mas ele disse: não, o nome dele vai ser Salomão. Então o que prevalece é a vontade do homem, muitas vezes, em muitas igrejas. E outra coisa, se você continuar lendo o capítulo 12, segundo Samuel, que eu não estou tendo tempo para falar, Deus ainda dava vitórias a Davi. Mas o que fica claro? Que Davi é quem mandava na vida dele. Se você faz o que você quer, então você vai arcar com as suas responsabilidades. Agora, se você faz algo dentro da vontade de Deus, se levantar um inimigo, ele joga o gigante por terra. Se o mar se abrir, aliás, se você está de frente do mar, e ele não se abrir, Deus faz você andar por cima do mar. Agora, se você vai por sua conta, é problema seu. Eu vou te mostrar na Bíblia alguns exemplos de pessoas que fizeram o que quiseram. Rei Josias, um dos homens mais crentes que eu já conheci. Aboliu a idolatria, praticamente uniu os dois reinos, do sul e do norte. Só que Deus usou o faraó e disse assim: olha, vai lá e pune o tal rei. Josias entra na questão e fala: não, você não vai ferir ele não, que ele é meu amigo. E aí o faraó disse: olha, o Senhor do céu falou comigo. Aí ele olhou bem a cultura dos egípcios: rapaz, o seu Deus é Osíris, o seu Deus é Amun, é Isis, é Horus. Que Deus não falou com você não. O faraó mata Josias e toma Israel. Isso é para nós, irmão, nós não podemos fazer o que queremos. Eu, por exemplo, reluto com Deus sobre muitas coisas. Eu conheci uma moça esses dias, eu quis conhecê-la e Deus disse: você não vai nem conhecer não. Mas Senhor, ela não mora tão longe daqui, eu não vou te dar condição, você não vai conhecer, ela não serve para ser sua esposa. Deus, mas ela é tão bonita, é bonita e vai te trazer problema, tá bom? Acabou? É o que Deus falou, acabou. Não vem condição, irmão, às vezes a nossa falta de emprego, falta de condição, vem do próprio Deus para a gente enfiar os pés pelas mãos. Amém? Irmãos, eu não estou tendo tempo mais para falar, mas uma última coisa, Natã deixou de bom em Israel. Você pega o primeiro livro de Reis, capítulo de número 1, você vai ver que ele defende a autenticidade de Salomão. Ele disse: Deus me usou para profetizar esse menino, ele está vivo, eu vou defender o meu filho na fé. É ele que briga, irmão, praticamente com Adonias, que queria tomar o reino. E estava ali nascendo do lado da verdade, defendendo Salomão, que deveria ser o rei de Israel. Isso fala, irmão, que verdadeiros profetas, às vezes eles estão do lado da minoria, mas estão fazendo o que é de Deus. Hoje em dia, irmão, o que mais você vê são pessoas querendo número na igreja deles. Número. Isso é uma coisa que vem de Constantino, que não dá tempo de falar. Vem de Constantino, irmão. É ele que pregava a unidade de todos, fez aquele evento ecumênico, e hoje em dia a gente vê a chamada igreja católica. Enfim, muitos crentes são assim, irmão. Não prega, não confronta pecado. Bom, um pastor que eu gosto de ouvir ele, pastor Hernani Santos, ele diz: irmãos, nós iremos sofrer, nós iremos passar luta, nós seremos perseguidos.
nós iremos para tribunais, muitos de nós vamos morrer, mas as pessoas hoje só querem pregar bênção dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque a igreja A, a igreja B, a igreja C, acontece um paralítico levantar, acontece aqui também, irmão. Mas temos que priorizar pela verdade. A palavra verdade vem do que é de dentro de Deus. Temos que falar. Nós estamos passando em tempos difíceis. Você vê que até terremoto está acontecendo no Brasil, onda de violência. Deus ele está irado com esse país. Tem igreja, irmão, levantando de madrugada, em 3 e pouco da manhã, orando em jejum, para Deus mudar essa situação. E é nossa responsabilidade. Mas nos púlpitos, irmão, temos que falar a verdade como Natan. Davi podia falar assim: vem cá, quem é você para falar comigo? Você não é nada. O poderoso aqui sou eu. Quer saber de uma coisa? Cala sua boca, ou então eu vou mandar sua cabeça para a bandeja. Sabe, irmão, que às vezes o profeta ele vai se deparar com traficantes, com assaltantes, vai se deparar com reis, vai se deparar com muita gente que não é de Deus. Você deve estar disposto até mesmo a morrer. Se você quer ser um profeta, sabe que profeta ele leva os olhos e a boca de Deus para o mundo. Me lembro de um homem de Deus chamado Samuel Mistro, e Deus mostrava para ele que aconteceria uma grande guerra no mundo, irmão. Não demorou tempo, aconteceu essa guerra. E da mesma maneira como Deus revelou ele, aconteceu. Então, irmão, nem sempre o profeta estava falando: ah, irmão, estou vendo um esposo para você, estou vendo um carro do ano chegando na sua casa, ah, seus filhos vão se empregar na CST, ih, fofó. Mas o profeta vai falar: irmão, está precisando de um conserto na sua vida, está precisando de mudança, está buscando um pouco a Deus, hein? De vez em quando Deus usa um profeta para falar comigo, para falar de muitas coisas, e eu sinto Deus falar através do profeta. Temos que saber receber bem os profetas de Deus. Irmãos, vamos orar, não dá mais tempo. Que possamos ser como Natan. Nós não venhamos nos deixar levar pela situação. O tempo na vida de Natan era prosperidade, era vitória. Ele poderia querer se fazer em cima de Davi, mas ele preferiu fazer a vontade de Deus. E hoje ele está sendo mencionado nessa igreja como símbolo de coragem, como símbolo de bênção, como um verdadeiro ungido de Deus, que não profetizou bênção, mas falou o que Deus mandou. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor.